Diego Aguirre chegou ao São Paulo em março de 2018 e pegava um time numa situação caótica. Depois de muita instabilidade sob o comando do Dorival Júnior, que foi demitido depois de 8 meses de trabalho, o São Paulo contratou o treinador buscando solidificar o time e resgatar o espírito guerreiro da equipe. O Aguirre chegou e tinha uma missão muito simples: fazer o São Paulo ser mais competitivo e classificar o time para a Libertadores da América. Muitas vezes, vemos que um treinador e uma equipe recebem críticas pelo trabalho realizado quando ele é abaixo do esperado, mas o Aguirre acabou sendo punido e injustiçado por fazer um trabalho acima do que se esperava no São Paulo. O treinador levou o São Paulo para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e quando por lesões e um elenco curto o tricolor acabou saindo da disputa, ele injustamente foi demitido pela diretoria, que não conseguiu sequer explicar a saída do treinador. Mas você sabe o que foi que realmente motivou a saída dele? Sabe onde é que ele tá hoje? Como é que o treinador se encontra? Fica tranquilo que a gente vai te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui agora mesmo, porque assim, além de você apoiar o nosso trabalho, você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui do canal Futflix, e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais curiosidades, histórias e notícias do futebol para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Eu vou deixar também aqui, ó, na descrição desse vídeo o link para você me encontrar nas outras plataformas, nas outras redes sociais, beleza? Tem também o link do nosso grupo do WhatsApp para você entrar lá e participar da resenha com a gente, tá certo? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Passou muitos anos de jogador, hoje já faz muitos anos que sou treinador e me sinto emocionado, sinto feliz, sinto orgulhoso, tem muitas coisas que vão por dentro e eu quero muito ajudar a São Paulo e vamos a fazer todo o que nós podemos fazer para que o time esteja onde merece. Pouca gente sabe, mas o Aguirre, além de ter treinado o tricolor, também defendeu a camisa do clube como jogador. Jogou ao lado de lendas como o Raí, que era uma das suas pessoas de confiança quando ele chegou ao clube para ser treinador do São Paulo. Diego Vicente Aguirre Camblor, mais conhecido no Brasil apenas como Diego Aguirre, nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 13 de setembro de 1965. Como jogador, o Aguirre teve uma carreira muito vitoriosa. Jogou no Uruguai, na Argentina, no futebol europeu e também no futebol brasileiro. Foi campeão da Libertadores da América com o Peñarol em 1987 como jogador, e anos depois era ele quem estava no comando da equipe quando em 2011 chegaram pela última vez na final da Libertadores da América para enfrentar o fortíssimo Santos do Neymar, que terminou como campeão, tendo o Muricy Ramalho comandando a equipe. Mas antes do sucesso do Aguirre com o Peñarol, chegando à final da Libertadores da América, ele já tinha uma longa carreira como treinador, viu? Carreira que começou em 2002 no Plaza Colônia e seguiu por anos e muitos títulos, entre eles 2 vezes o campeonato uruguaio com o Peñarol. Passou pelo Oriente Médio, onde treinou o Al Rayyan e o Al Garrafa, e depois da final da Libertadores, o mercado brasileiro finalmente se abriu pro Aguirre, que foi contratado pelo Internacional em 2015. Fez um bom trabalho no Internacional, mostrando o seu estilo de um time muito aguerrido que combina com o Colorado, e depois ele teve uma passagem já bem sem sucesso no Atlético Mineiro. Quando o São Paulo demitiu o Dorival Júnior, o Aguirre foi indicação do Diego Lugano, que sempre foi admirador do trabalho do seu compatriota. O Aguirre chegava ao São Paulo encontrando um time que lutou para fugir da zona do rebaixamento no Brasileirão de 2017, que teve como treinadores na época Rogério Ceni e depois Dorival Júnior comandando a equipe. Sob o comando do Aguirre, o São Paulo logo ganhou uma cara mais competitiva, brigando muito dentro de campo e dentro das possibilidades, apresentando um bom futebol. E olha, a gente está falando de um time que entre os destaques
destaques do São Paulo na época tinha o Everton, que veio do Flamengo, que estava jogando muito bem, o Nenê, que já não era tão jovem e ainda assim está em atividade até hoje, o Reinaldo, o Petro, Jusilei e Diego Souza. Não dá pra dizer que é um time brilhante, né, rapaziada? É um time daqueles montado no futebol brasileiro, né? Pega um veterano aqui, um cara que tá se destacando ali, alguém que tava mal, mas tá tendo um bom ano agora. Só pra você ter uma ideia, as peças de reposição desse São Paulo eram Trellis pro ataque e o Marcos Guilherme. É ele, o Marquinhos, o velocista. Com o time 100%, o Aguirre fez algo incrível. Colocou o São Paulo no topo da tabela, firme na briga pelo título, abrindo pontos de vantagem pro vice-líder na época, o Internacional. No primeiro turno, pra você ter uma ideia, foram 71% de aproveitamento. Nem o São Paulino mais otimista esperaria que o São Paulo, com aquele grupo, pudesse ser campeão brasileiro até o momento em que o Aguirre chegou na ponta da tabela. E esse foi o grande erro do Aguirre, levar um time que era, com todo respeito, um elenco medíocre, a ser ali líder do Campeonato Brasileiro. Aquilo iludiu muita gente e até a pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo tinha cara mesmo de quem ia terminar campeão. Mas vieram as lesões, como a do Everton, que era o motorzinho do time, e sem ele, o time não foi o mesmo, e quando ele voltou, ele também já não era o mesmo. A queda de rendimento de alguns jogadores que já eram veteranos, como o Nenê, que teve até algum problema com o Aguirre na passagem dos dois pelo São Paulo, o Diego Souza e a oscilação de alguns que não conseguiram entregar em alto nível por uma questão técnica. Alguns jogadores que nem sempre entregam em alto nível, mas até são bons jogadores, como o caso do Petro, Jusilei, até o próprio Marcos Guilherme. Vamos levar assim. E é sempre bom lembrar que o São Paulo tinha o Sidão no gol, que vamos combinar, não viveu a sua melhor temporada naquele ano. Como resultado, o São Paulo no segundo turno, após a pausa para a Copa do Mundo, acabou caindo de rendimento. O Aguirre tentou mudar tudo dentro do que ele tinha no elenco, mas não conseguiu fazer muita coisa. Infelizmente, o treinador viu a equipe acabar ficando onde já era esperado, na briga por uma vaga na Libertadores, direta ou não. E aquilo era exatamente o que a diretoria esperava do Aguirre e contratou ele, uma vaga para Libertadores da América. O que acontece é que assim, a torcida, é óbvio, não vai comemorar a vaga na Libertadores, né? E o torcedor estava impaciente com tudo aquilo, principalmente aqueles que viam o risco do São Paulo poder ficar na pré-Libertadores, porque aí era um risco, né? Como a gente descobriu depois. E o Aguirre carregou o peso de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. De uma hora para outra, quase ser campeão passou a ser um defeito do Aguirre com aquele time. O Palmeiras, com um elenco muito mais qualificado, acabou como o título naquela temporada. Quem não terminou o ano com o São Paulo foi o Aguirre, que foi demitido do São Paulo depois de um empate com o Corinthians. O Raí, que era o homem das decisões, não explicou muito bem o motivo da saída do Aguirre. Era injustificável demitir o treinador e todo mundo sabia daquilo. E só para explicar, o torcedor tem toda a razão de reclamar que o São Paulo não foi campeão. O torcedor é paixão, não tem que comemorar, conseguimos vaga pra Libertadores, pra caceta, meu irmão. Esse tipo de razão, a coisa de olhar e falar, olha, o treinador fez um trabalho dentro do esperado, cabe aos dirigentes, que por mais que tenham sido ídolos dentro de campo, como é o caso do Raí, que em campo, meu Deus, ídolo, só que fora dele, como dirigente, é só mais um político, joga pra galera e enfim, tenta evitar a pressão. O São Paulo decidiu que o André Jardine, que na época não tinha experiência nenhuma no futebol profissional, era o nome certo para garantir a vaga na Libertadores da América e que seria o cara que ia conduzir o projeto do São Paulo. Faltando 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, o Aguirre, de forma inesperada, foi demitido do tricolor. Mas isso deu um choque no elenco, isso mudou, melhorou pro São Paulo. Sim, graças à convicção dos dirigentes que demitiram o Aguirre. O André Jardine não foi bem na reta final do Brasileiro, o São Paulo não conseguiu a vaga direta, ficou com a vaga na pré-Libertadores e pois é, meus amigos, fomos eliminados na pré-Libertadores e você se lembra muito bem disso, sei que ainda dói em você como dói em mim. O Jardine durou 3 meses no cargo, isso se a gente for contar que um mês foi de férias e o outro mês simplesmente era de preparação, a convicção dos dirigentes com o André Jardine no comando durou um mês de bola rolando. 3 meses e o treinador foi demitido. Pois é, sabiam muito bem o que estavam fazendo. O Aguirre, por outro lado, seguiu a sua carreira e também, vamos ser sinceros, não conseguiu engrenar outro grande trabalho depois daquilo. Também saiu abalado. Ele até voltou para o Internacional, teve uma passagem pelo Santos, trabalhou em outros times da América do Sul e hoje, mais uma vez, ele comanda o Peñarol. Sobre o São Paulo e tudo o que aconteceu naquela temporada, ele demorou muito tempo para se manifestar, mas depois ele deu uma entrevista para a ESPN e acabou falando. Óbvio que foi ruim, que foi injusto,
assunto que não dá pra entender, mas isso fica pra trás. Eu preferi não falar no momento, porque eu tava ferido, tava mal e poderia falar alguma coisa que podia me arrepender, então deixei passar o tempo. Nós que estamos no futebol sabemos que acontecem essas coisas, faz parte. Ele até depois, em outro trecho da entrevista, usou uma fala do Muricy, dizendo que a bola pune, não tem jeito, né? E o Raí, na época, ele até deu uma entrevista falando sobre a demissão do Aguirre, mas não tinha muita convicção também. Bom, boa tarde a todos. Primeiro de tudo, eu queria começar dizendo que entendo a repercussão de uma forma surpresa nessa decisão. Até porque não foi uma decisão fácil, uma decisão difícil. Quer dizer, o mais fácil seria manter as coisas como estão. E entendendo essa surpresa, por isso que eu estou aqui para dar o meu depoimento e responder as perguntas de vocês. Pois é, meus amigos. Faz parte, né? Mas na sua opinião, o Aguirre foi injustiçado no São Paulo? Você acha que ele merecia uma outra chance no Tricolor? Olha, quem tá sendo muito criticado agora é o Thiago Carpini, né? Principalmente porque a galera quer ver o Rames Rodrigues em campo. E eu te pergunto, será que o Rames vai jogar bola no São Paulo? A gente fez um vídeo sobre isso, clica aqui que eu te falo melhor sobre esse assunto.